lá mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique. E na aula de hoje nós vamos falar sobre regência. Mas o que é regência? Regência é um mecanismo que regula as ligações entre um verbo e seus complementos ou entre um nome e seus complementos. Por exemplo, regência verbal, que é o que regula a relação do verbo com seus complementos. Por que regência? Porque o termo que rege na oração é o verbo. Então, na oração, isto pertence a todos. O termo regente é o verbo pertencer. Isso pertence. Pertence a quem? O verbo pertence, ele é regido pela preposição a. Ou seja, o complemento dele pede obrigatoriamente uma preposição. Isso pertence. Pertence a quem? Então, ele é um verbo que ele é regido pela preposição a. Isto pertence a todos. Isso pertence a João. Isso pertence a Maria, tá? Para ficar correto, para ficar dentro das normas da língua culta, esse verbo pertencer, esse termo regente, né? Ele rege a preposição a, que é o termo regido, que vai ser o complemento dele, tá? Observem também a seguinte frase. Usavam estilos semelhantes ao nosso. Usavam é o verbo, usavam estilos semelhantes. Se eu falar só usavam estilos semelhantes, fica incompleto, né? Esse nome semelhante, ele é um termo regido, porque o que é semelhante a alguma coisa. Então, nesse caso dessa oração, o termo regente é um nome, né? Um nome semelhantes que é regido pela preposição a, né? Usavam estilos semelhantes ao nosso, tá? Usavam estilos semelhantes ao de João. Então, a regência, ela regula as ligações entre o verbo e os complementos e entre o nome e os complementos. Vamos falar agora especificamente da regência verbal. A maioria dos verbos e nomes não é difícil se identificar. Como eu falei do pertence. Pertence a quem? Isso é semelhante. É semelhante a quê? É mais a gente fazer essa perguntinha, né? Quero o quê? Para você descobrir qual é a regência. Porém, alguns nomes e alguns verbos podem ter mais de uma regência. Por quê? Porque eles podem ter mais de um significado. Então, para você descobrir se esse termo ele é regido ou não por preposição, você tem que entender o significado dele. Por exemplo, o verbo agradar. Ele tem dois sentidos, o de acariciar e o de ser agradável. No sentido de acariciar, fazer carinho, ele é transitivo direto, ou seja, ele não é regido por preposição, ele está diretamente colado. Então, sempre agrada os animais antes de sair de casa. Sempre agrada é que sempre faz um carinho, sempre faz um agrado os animais. Os e não aos. Ele não é regido pela preposição. Agora, no sentido de ser agradável, aí sim é transitivo indireto e é regido pela preposição a. Espero que esta aula agrade a quem? Seja agradável aos alunos, tá? Então, o nome agradável, o verbo agradar, ele é regido pela preposição a sempre que for esse sentido de ser agradável. Então, é uma palavra que pode ter mais de uma regência.
Mesma coisa no caso de aspirar, assistir, aspirar. Tem dois sentidos. Aspirar o ar, sorver, né? E aí é direto. Aspiramos um ar poluído. Aspirei o perfume da flor. E pode ser o aspirar no sentido de almejar, e aí ele é regido pela preposição. Aspiramos a uma boa faculdade, a uma vida melhor. Então, quando eu ver uma frase com o termo aspirar, eu tenho que entender se é a questão do aspirar, sorver o ar, e aí não tem preposição, ou se é no sentido de almejar, querer alguma coisa, e aí é regido pela preposição. O caso de assistir, por exemplo, ele tem 3 regências. O mais comum é o assistir de ver, presenciar, e ele é regido pela preposição a. Assistir ao jogo, assistir à TV, assistir ao filme. No sentido de caber, competir, ele é transitivo indireto, também regido pela preposição a. Este direito não assiste ao aluno, não assiste à aluna, não assiste a você. No sentido de prestar assistência, de ajudar, aí não tem preposição. É transitivo direto. O médico assistiu o paciente. O médico assistiu a paciente. Desculpa, o doente. O médico assistiu o doente. O médico assistiu a paciente. Misturei os artigos. Mas no sentido de prestar assistência, ele não tem preposição, só artigo, tá? Ele está ajudando, prestando assistência. E no sentido de morar, que é um sentido bem antigo, mas a gente ainda encontra alguns livros, ele é regido pela preposição em. Eu assisto em Ribeirão Preto há 10 anos. Eu assisto em São João da Barra há 20 anos, tá? O verbo visar também tem vários sentidos. Mirar, apontar, armar, direto, sem preposição. Visou o alvo e não visou ao alvo, não. Visar, olhar. Visou o alvo. No sentido de passar visto. Ele visou a redação do aluno. Ele passou visto, ele olhou o. Agora, mesma coisa do que o aspirar, no sentido de uma vida melhor, visar a uma vida melhor, né? Ele é regido pela preposição a. Sempre visei ao seu sucesso, à ética, e aí ele é regido pela preposição. Custar, no sentido de ser difícil, custoso, é transitivo indireto, né? Custa-me acreditar, custa para mim acreditar, custa-nos acreditar, custa para nós acreditar, né? A norma padrão, ela não aceita as construções, como eu custo a acreditar, nós custamos a acreditar. Custa-me acreditar, né? O verbo custa, ele é representado, o sujeito dele, por uma oração reduzida, e não pelo sujeito, eu, nós. No sentido de valer, de custar dinheiro, é direto. A casa custou milhões de dólares, custou 20 mil, custou muito dinheiro. No sentido de acarretar, transitivo direto e indireto. A tarefa custou-me o quê? Muita dedicação, tá? Então, ele tem as duas transitividades nesse sentido. Querer também tem dois sentidos, igual agradar, desejar, querer alguma coisa, direto, eu quero o meu dinheiro, eu quero pão, eu quero bolo, sem preposição. No sentido de querer bem, de ter estima, ele é regido pela preposição a. Quero aos meus amigos, quero bem às minhas filhas, à minha família, ele é regido pela preposição a. Chegar, no sentido de atingir data ou local, ele é intransitivo. Cheguei, acabou, tá? Intransitivo. E adjunto adverbial de lugar, ele é regido pela preposição a. Aquela história de quem chega, chega a algum lugar. Chegamos
ao local atrasados. Chegamos à cerimônia atrasada. Você não chega no local, você não chega à cerimônia. Os verbos ir e chegar, eles seguem a mesma regência. Quem vai, vai ao banheiro, vai à casa do irmão. Quem chega, chega à casa, chega à escola, tá? O verbo chegar e o verbo ir são regidos pelas mesmas regras. E no sentido de chega, basta, de ser suficiente, as preposições que regem ele é para e de, né? 2 milhões não chegam para tudo isso, chega de corrupção, tá? De corrupção. Agora, verbos com mais de uma regência e o mesmo significado. Até então, a gente viu verbos que têm significados diferentes e regências diferentes. Agora, eles têm mais de uma regência, mas com o mesmo significado. Preste atenção. Agora, observe. Esquecer e lembrar são as mesmas construções. Quando ele não é pronominal, quando ele não tem um pronome oblíquo, ele é transitivo direto. Então, não há preposição. Eu esqueci os fatos. Eu esqueci o livro. Eu esqueci o filme. Quando ele é pronominal, quando tem um pronome oblíquo, ele é transitivo indireto, regido pela preposição de. Eu me esqueci dos fatos passados. Eu me esqueci do livro. Eu me esqueci da tarefa. Então, quando há esse pronome oblíquo, me, né, ou qualquer outro pronome oblíquo, que ele é pronominal, ele passa a ser regido pela preposição de, tá? Observação, é aquele que eu expliquei agora o que é. Eu me lembrei do aniversário, tu te lembraste do aniversário. No sentido de cair no esquecimento, podes colocar o nome referente à coisa como sujeito, não. É transitivo direto e a frase apresenta-se na ordem indireta. Mesma coisa. Esqueceram-me, né, os fatos passados. Esqueceram-nos dos fatos passados. Verbos como informar, avisar, certificar, notificar, prevenir, eles são transitivos diretos e indiretos e admitem duas construções. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Quem certifica alguma coisa a alguém. Então, eles são bitransitivos, ou seja, eles têm duas transitividades. De objeto direto a objeto indireto. Então, um complemento com preposição, um complemento sem preposição, né? Coloca-se o nome referente à coisa como objeto direto e a pessoa como objeto indireto. Informamos o que é direto, a quem é indireto. A pessoa é sempre indireto. Então, informamos indireto a pessoa, preposição. Ao prefeito, informamos o quê? O desastre. Informamos o desastre ao prefeito. Tá? Então, quando ele é bitransitivo, assim como o verbo pagar, você paga alguma coisa a alguém. Esse alguma coisa é sempre sem a preposição. A quem você paga, a pessoa é que é preposicionado. Paguei o boleto à loja. O boleto não tem preposição. A loja tem preposição. Mesma situação aqui, ele é bitransitivo. Pessoa vai ser regido pela preposição. Objeto, a coisa, não. Acabei de falar do pagar, ele apareceu aqui, né? Mesma situação, pagar, perdoar e agradecer. É uma coisa, direto, sem preposição. É uma pessoa, indireto, preposição. Não pagamos o quê? Direto, o salário. A quem? Aos trabalhadores. Coisa, sem preposição. Pessoa, com preposição. Não pagamos ao conferencista, tá? Pagaram o salário ao funcionário. Agora tem alguns verbos
que, embora a norma culta seja uma coisa, caiu no uso popular de uma forma errada. Vamos ver aqui. Obedecer e desobedecer. Eles são regidos pela preposição a. Então, não obedeço ao semáforo à noite. Obedeço aos meus pais. Obedeço a Deus. É regido pela preposição a. Verbo preferir. Você prefere uma coisa à outra. Então, não é prefiro isso do que aquilo, não. Prefiro o elogio à censura. Prefiro o chocolate ao morango. Prefiro inglês ao espanhol. Então, você prefere uma coisa à outra. Simpatizar, antipatizar. Esses verbos, eles não são pronominais, como muitas vezes as pessoas falam. É tipo, não me simpatizo com fulano, não, eles não são pronominais. Não simpatizo com a ideia. Você simpatiza com alguém ou antipatiza com alguém ou com uma coisa. Mas tira esse me, não me simpatizo. Não são pronominais, tá? Namorar é um verbo que o pessoal erra bastante. Não existe a preposição com. Você não namora com João, não namora com Maria. Você namora João, namora Maria. Esse com não existe, ok? Ainda sobre o verbo amar e adorar, né? Tais construções, você ama João, você ama Maria, tá? Portanto, se a gente for trocar por um oblíquo, nunca vai ser o lê, vai ser o o. Eu o amo, eu o adoro, eu a amo, eu a adoro, tá? E agora tem uma atividadezinha para a gente colocar em prática todas essas regrinhas que nós aprendemos, tá? Vocês podem consultar a folhinha, eu sei que são muitas regras, mas na prática a gente acaba pegando, né, o jeitinho da coisa. A questão 1, que eu vou explicar rapidamente, que é a única que vocês podem ter alguma dúvida, é para você me dizer o sentido. Não precisa dar a regência correta ou não. Por exemplo, a mãe agradava o filho pequeno. Os pais fazem de tudo para agradar aos clientes. Você vai botar ó, na oração 1, o verbo agradar está com o sentido disso, disso, disso. Na oração 2, está com o sentido de ser agradável, de acariciar, de... Você vai botar o sentido, tá? Que as palavrinhas em destaque têm nas orações. E as demais questões são objetivas, não tem nem o que explicar, tá? Só procurar o erro da regência, procurar o que está certo e marcar a opção correta. Uma opção só para cada. Encerramos a aulinha de hoje, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até a próxima!